Nós estamos acompanhando, sim, desde cedo essa operação, que choca, porque a gente está falando aqui de uma mulher que se diz protetora de animais, que tem 2 décadas de atuação na proteção animal, mas que, segundo as investigações estão apontando, se valia tanto da sua ONG quanto do seu cargo na Secretaria de Causa Animal de Canoas para matar animais, praticar eutanásia, ou seja, pegava animais, cachorros, gatos principalmente, doentes e, em vez de fazer um tratamento, sacrificava esses animais. Porque, segundo a polícia, essa é uma forma de baratear. É mais barato matar do que tratar esses bichinhos. É importante a gente lembrar que a eutanásia ela é praticada em animais quando não há, são de um veterinário, outra alternativa. Quando se fez tratamento, mas não se chegou a uma resposta e aí não tem outra alternativa senão sacrificar. Só que pelo que a gente tem visto, Kelly, não é o caso. Um exemplo é quando a gente chega e nós acompanhamos na Secretaria Municipal de Causa Animal, primeiro nós vimos um freezer e dentro desse freezer havia sacos com corpos de animais. A polícia identificou 14 corpos nestes freezers. Eram animais que já estavam mortos e que seriam levados para serem incinerados. É um número alto. E aí depois a polícia, coletando documentos, identificou em 8 meses, justamente no período em que ela esteve na frente da secretaria, 239 corpos, 239 animais mortos durante 8 meses. Isso significa 30 mortes por mês. Qual justificativa, Milman? Então, a justificativa, segundo a polícia, ela fazia isso porque os animais estavam doentes. E aí ela acabava sacrificando eles, dizendo, eles estão doentes. Inclusive, nas suas páginas de redes sociais, ela fazia questão de publicar muitos vídeos de animais doentes, tanto no seu perfil pessoal quanto no da sua ONG. A gente está falando aqui de Paula Lopes, é importante a gente dar o nome, a polícia não divulgou, mas a gente apurou. É Paula Lopes, ela tem uma ONG chamada Instituto Paula Lopes. E aí eu questionei até o pessoal de ONGs que estavam acompanhando essa operação, para entender, é normal sacrificar 30 bichinhos por mês? E eles disseram que não, é um número muito alto porque o sacrifício, a eutanásia é só em última instância. Então, aumentam os indícios de que ela fazia isso porque se valia das condições dos animais para depois fazer algo mais barato. E por que tudo isso, Kelly? Aí o buraco é mais embaixo. Porque ela tinha uma ONG, e ela se valia do cargo de secretária para promover a sua própria ONG. Ali no perfil, o ouvinte pode entrar ali, Instituto Paula Lopes, tem um Pix. Ela recebia muito dinheiro de doações de pessoas que acreditavam, de boa fé, que ela iria usar esse dinheiro para resgatar os animais, para ajudar, para tratar. Então ela utilizava esse dinheiro e há grandes indícios, e a polícia ainda está investigando, mas há indícios de que ela desviava esse dinheiro. Exatamente. E ela desviava esse dinheiro, ao que tudo indica, a polícia ainda está investigando, mas que ela poderia pegar parte desse dinheiro para ela, e para não precisar gastar, para ficar com mais dinheiro, então ela sacrificava os animais. Isso tudo, é claro, não é uma fala minha, isso aí é investigação da polícia que está em andamento. A gente acompanhou então esse trabalho que foi feito na secretaria, foram cumpridos também outros mandados de busca e apreensão, apenas de busca e apreensão, ninguém foi preso nessa operação, num sítio que fica em Arroio dos Ratos. Esse sítio pertence a uma parente de Paula Lopes e por lá foram encontrados alguns animais, mas principalmente medicamentos, muitos medicamentos. Até mandei para Laura Pontinha, ela pode colocar na live em seguidinha. A delegada Luciane Bertoletti não soube dizer a quantidade específica, mas ela fala com certeza mais de 1000 medicamentos que são utilizados em animais, seja para tratamento ou mesmo para aplicar em doses maiores para fazer a eutanásia. Isso vai ser investigado, mas há agora um indício, a polícia vai trabalhar com uma hipótese de que ela pegava esses medicamentos da secretaria, da prefeitura, ou seja, há uma possibilidade dela estar desviando medicamentos da prefeitura de Canoas para ela, para uso próprio. Ela foi exonerada em agosto, ou seja, há um mês, faz pouco menos de um mês, foi no dia 13 de agosto que saiu a publicação no Diário Oficial do município. Mas então, como faz pouco tempo, a gente vê a situação ali na secretaria muito por conta, ainda durante a atuação dela. E não só falando dos corpos encontrados no freezer, Kelly, como também o estado onde ficavam, por exemplo, os gatos. Tinha um gatil
que era num container fechado. Esses gatos não tinham espaço para circular, não tinha circulação. Eu mesmo fui até lá e vi. E realmente é muito chocante o estado. Então a gente não está falando nem apenas da prática da eutanásia, mas também a forma como esses bichinhos eram tratados. Bom, depois da grande questões, repercussão... né, Milman? Da questão que envolve a morte dos animais, que já seria uma coisa reprovável sob todos os aspectos. A gente está falando de uma pessoa, segundo a investigação, que pode ter se apropriado de um dinheiro, né? Campanhas, as pessoas que doam para as campanhas para salvar os animais têm um amor pelos bichinhos e fazem isso na esperança de que seja dado um tratamento para os bichinhos. Aí ela se aproveita desse dinheiro para desviar esses recursos, 100 mil reais em espécie na casa dela. Isso. Além disso, o comportamento, assim, é inacreditável que uma pessoa use do seu cargo, que é um cargo que deve servir à população, uma gestão municipal, para fazer esse tipo de atrocidade. Não tem nenhum cabimento. A gente cobre, né, Gabriel, muitos escândalos. Eu estou aqui no Congresso, tem CPI do INSS, mas nesse tipo de baixaria, né, de falta de humanidade, de empatia com os bichinhos, é realmente um negócio para a gente de cair os butiá, né? É isso, porque não se trata só de crueldade animal ou de corrupção, né? Porque se ela estava desviando remédio para matar animais, além de tudo, ela se valia de corrupção para fazer isso. Isso se trata do potencial de podridão da alma humana. Eu estou até gaguejando aqui, porque vocês sabem que eu faço esse programa com Lupicínio Rodrigues Amato Weiner, meu fiapo de manga aqui nos meus pés. Eu não consigo imaginar o que existe dentro de uma pessoa que faz isso, ainda mais se aproveitando do cargo que tem, da visibilidade que tem. É desesperador, gente. Pessoal, a gente vai reproduzir agora uma fala da Paula Lopes, que é a principal investigada, porque depois que houve a repercussão desse caso, ela se pronunciou através da rede social Instagram. Ela publicou alguns stories onde ela comenta, então, essa operação, onde a casa dela, o endereço dela também foi alvo de busca e apreensão. Pessoal mandando muita mensagem, normal, né? E eu quero tranquilizar aqueles que me acompanham aqui há tanto tempo. Dizer que tá tudo bem, gente. Estou em casa, tá tudo certo, não se preocupem. Isso é só mais um reflexo do que a política faz. Infelizmente, desde quando eu fui para Canoas, em janeiro, nas primeiras semanas eu já tive que ir para o Ministério Público por denúncias. As pessoas que perdem algo, elas se sentem, não querem perder e começam a fazer denúncias infundadas, tanto que o próprio MP, né, entendia, mandava para lá tudo como eles pediam e nunca teve nada. Isso, então, ainda mais uma investigação, estão tentando achar cabelo em ovo. E da minha parte eu estou muito tranquila, fiquem na paz. Eles entraram aqui em casa, reviraram tudo, levaram algumas coisas no meu celular, então estou sem celular. Quem quiser manda mensagem por aqui, que daí eu tenho acesso. E é isso, gente, não tenho muito o que dizer para vocês. Vamos esperar aí desenrolar e mais uma vez vai cair por terra as acusações infundadas. Então não adianta a gente se desesperar, essa é a verdade. O meu único objetivo vai ser sempre ajudar os animais. Só que isso, o que acontece? Incomoda quem usa essa pauta, quem usa essa causa. E sabe uma coisa que eu vou dizer para vocês? Quem me conhece de muito tempo, eu sempre falei, gente, a política, não sei o quê. Só que eu aceitei o desafio. Aceitei o desafio em janeiro desse ano. E desde lá virou esse caos. Desde quando eu entrei. Mas, enfim, os números estão aí. E assim que eu puder, eu vou divulgar para vocês as verdades disso tudo. Porque até então eu fiquei calada, quieta, deixando as coisas acontecer. Porque, né, dizem que o justo não se justifica, então eu fiquei quieta. Mas assim que isso tudo acabar, eu venho aqui e mostro a situação para vocês, tá? Um beijo. O pessoal mandando muita mensagem, normal, né? E eu quero tranquilizar aqueles que me acompanham. A pessoa que diz que está tranquila
tranquila, não tem condição, né, gente? Com centenas de animais mortos, com desvio de recurso, não tem nenhum cabimento, né, Gabriel? Não, os números estão aí, as imagens estão todas aí, a gente acabou de mostrar na live. O que é isso? Para além de tudo, é um descaramento, né? E assim, quando o próprio poder público, né, Kelly, é corrompido por essa lógica, o recado que fica é o pior possível. Se nem a causa animal está salva, o que mais está sendo usado para lucrar com a boa-fé das pessoas? E depois de um crime desse, né, eu acho que o pior de tudo é a descredibilização de movimentos que de fato atuam com amor, com dignidade e com muita dificuldade financeira para realmente proteger os animais. Tem muitas instituições que ajudam de verdade os bichinhos e que podem sofrer um dano colateral de descredibilidade por conta dessa senhora, que eu não vou adjetivar, correr o risco de processo. É brabo, né? É brabo. A gente que tem envolvimento com a causa é algo que a humanidade, eu repito, né? Eu cubro toda a sorte de escândalo, de desvio, que é abjeto. O caso dessa senhora, se confirmado, que a polícia está dizendo, e o que diziam pessoas que tinham acesso, né, que acompanhavam, porque as denúncias elas não caíram do céu, eram de pessoas que trabalhavam ali. Eu não sei o que é pior, se é a morte indiscriminada, se é utilizar o dinheiro, a boa-fé das pessoas, como disse o Gabriel Weiner, ou se utilizar do seu cargo, que é um cargo que deve servir à sociedade para fazer esse tipo de barbaridade. Milman, fecha pra gente, por favor. Sim, a gente agora está aguardando então a delegada. A gente acompanhou a operação, então assim, as informações elas já estão sendo divulgadas, mas vai ser agora feito um balanço de tudo que foi apreendido e os próximos passos da investigação. Então, o que é principal agora é a polícia entender melhor como é que funcionava essa ligação da atuação dela na ONG e da atuação dela na secretaria. Reforço aqui, um ponto importante que foi coletado hoje é a quantidade de remédios localizados no sítio de uma parente dela. E aí agora a polícia vai tentar esclarecer se, afinal de contas, estamos falando aqui de um desvio de medicamentos. A polícia vai investigar se esses medicamentos deram saída da prefeitura e se a gente está falando de um desvio de medicamentos do poder público para uso próprio. Guilherme Milman trazendo para a gente as informações dessa operação deflagrada hoje de manhã, que envolve uma ex-secretária municipal e a morte indiscriminada de bichinhos que ela prometia salvar, que ela prometia cuidar. 10h27, haja esperança, né? Haja esperança na humanidade.